Salmos 37, verso 7. O texto diz assim: descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Meus amados irmãos, preste atenção na parte A do texto. Descanse no Senhor e espere nele. Esse é um salmo lindo, um salmo maravilhoso, um salmo muito belo, mas é um salmo um tanto desafiador de ser vivido, sim ou não? Quando nós já passamos pelos desafios da vida e aprendemos, você olha para trás e diz assim: como foi bom aquele tempo, eu percebi, eu realmente sei, eu posso dizer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e você dá glória a Deus. Agora, meu irmão, quando você está no meio do vale, quando você está no meio da luta e da dificuldade, irmãos, nós precisamos ali conservar a nossa esperança. É em momentos assim que nós aprendemos na prática como descansar em Deus. Então o tema da mensagem de hoje, como você está vendo aí no telão, é: aprenda a descansar em Deus. Aprenda a descansar em Deus. Agora, gente, o que é descansar em Deus? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Pastor, o que significa então descansar em Deus? Será que descansar em Deus é você simplesmente cruzar os braços? É simplesmente você entregar e não fazer mais nada, e enfim, ficar simplesmente aguardando Deus fazer? Aprender a descansar em Deus, ou descansar em Deus, fala sobre confiar enquanto nós cooperamos com o Senhor. Nós temos que entender que tudo que o Senhor tem para fazer na nossa família, na nossa vida espiritual, na sua carreira, na sua profissão, no seu negócio, enfim, Ele conta com a nossa interação, e os relatos bíblicos são diversos. Por exemplo, Deus abriu o mar, amém ou não? Mas Moisés deu o passo. Quem derrubou as muralhas de Jericó não foi o povo lá, tentando bater, tentando passar com, sei lá, um trator ou qualquer coisa parecida, derrubar. Não, foi o poder de Deus. As muralhas de Jericó caíram pelo poder de Deus, mas o povo obedeceu, marchou ao redor e fez tudo aquilo que você sabe e já leu no livro de Josué. O Zé falou aqui sobre a multiplicação de pães e peixes. Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas o povo precisou organizar a multidão e distribuir o pão. Então, para que Deus faça o milagre, Ele conta com a nossa interação. Nós somos cooperadores, amém, gente? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão comigo aqui ou não? Amém, oh glória, aleluia. É óbvio que alguns milagres, algumas coisas, dependem da total e exclusiva intervenção de Deus. É como aquele diagnóstico que o médico te dá e diz assim: ó, não tem tratamento que vai curar essa enfermidade. São decretos, talvez ali de falência, onde você não tem mais como levantar o seu negócio. São aquelas coisas onde você fala: cara, ou Deus age, ou eu estou morto. Ou Deus age, ou não vai acontecer nada. Eu preciso de uma intervenção mesmo, real, de Deus. É como Lázaro, que estava morto e não tinha mais o que fazer. Ou Jesus o ressuscitava, ou aquela condição não ia se reverter. Então, existem momentos que na nossa vida é assim. Mas na maioria das vezes que o Senhor intervém e cumpre, faz um milagre, produz multiplicação e todas as coisas, Ele nos chama para cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Agora, a grande questão é que entre o cumprimento da visão e onde você está, existe um processo, existe um caminho, existe uma rota. Assim como quando você sai em viagem, você põe lá no GPS: eu vou para tal lugar, né?
E você está lá no caminho, você está no trajeto. Você bate o olho ali e fala, puxa, legal, está sem trânsito e vai dar tudo certo. Mas pode ser que no meio do caminho, irmãos, tenha ali um acidente e você fique parado na estrada. Pode acontecer no meio do caminho de furar o pneu. Pode acontecer no meio do caminho alguma coisa que faz atrasar ali o processo. Então muitas vezes nós projetamos na nossa vida um caminho sem percalços. E não deveríamos fazê-lo, porque Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Há uma batalha espiritual para que Deus cumpra tudo aquilo que Ele tem em nossas vidas. Então o que nós precisamos é permanecer firmes, conservar a fé viva no nosso coração, até que cheguemos lá. Então a grande questão não é enxergar o que Deus tem, a grande questão é continuar acreditando de que Ele fará. Por isso que em todo esse processo, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Contudo, como eu disse, descansar em Deus não tem a ver com não fazer nada, mas confiar nele, encontrando no Senhor repouso. Então a questão não é ficar de braços cruzados, porque nós não descansamos do trabalho, nós descansamos no Senhor enquanto trabalhamos. Amém? Descanso físico, se você está cansado fisicamente, o que você faz? Dorme. Quem gosta de dormir aqui? Quem tem facilidade para dormir? Quem chegou no ônibus, se tiver uma pessoa do seu lado, você escorou, você dorme. Tem gente que é assim, né? A pessoa está no ônibus, rapaz, dormiu. O busão lotado. Como que a pessoa dorme? Dormiu. Dormiu de pé ali. Mas você escorou em algum lugar? Não, eu estou assim, ó. Escorado em mim mesmo. Não estou centrado em mim mesmo aqui, ó, dormi. Tem gente que é assim. Agora, existe um tipo de descanso que ele é um descanso intencional. Eu escolho descansar em Deus enquanto eu estou caminhando em direção àquilo que Ele tem. Eu descanso a minha alma no Deus que faz o impossível. Eu não vou tomar sobre mim o fardo de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então eu não cruzo os braços, eu continuo trabalhando, mas enquanto eu trabalho, eu descanso nele. Eu confio nele, eu espero nele, a minha esperança está nele. É muito interessante porque Mateus 11, 28 a 30, se você for rápido de endereço, quiser abrir ou acompanhar no telão, Jesus disse o seguinte: venham a mim, vocês conhecem esse texto, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obviamente Jesus, ele fala sobre essa vida espiritual que nós encontramos nele, essa paz, essa salvação, esse descanso que nós encontramos não na religião, ali falando aos judeus, mas em Cristo. Mas há uma aplicação prática a mim, para mim e para você. Porque Jesus, ele não tira de nós o jugo. O que é esse jugo? Jugo era um instrumento que ligava dois bois para trabalhar juntos. Então os bois ficavam ligados por um jugo, ou alguns conhecem como canga, e eles trabalhavam juntos. E Jesus está dizendo: tome o meu jugo, aprendam de mim. Então esse texto me ensina que nós continuaremos trabalhando, mas nós estamos trabalhando conectados com Ele. Eu não preciso carregar sozinho o fardo de cumprir a árdua missão que Deus me deu, de ser que Ele me chamou para ser, de cumprir com o ministério que Ele colocou nas minhas mãos. Não, eu estou conectado com Ele, eu estou conectado com Cristo. Ele é a videira verdadeira, e eu entendo quando eu estou nele, eu enquanto ramo frutifico.
Então essas verdades trazem descanso para a nossa alma. Porque o descanso que Jesus nos chama, aqui não é um descanso de não fazer nada, de pausa. Apesar de, obviamente, termos que respeitar os processos da vida. Tem momentos que você tem que descansar mesmo, tirar as férias, descansar e está tudo certo. Mas eu estou falando aqui de algo para a alma, de um descanso que é espiritual. Então não é cruzar os braços, mas é viver uma experiência de paz, de confiança, de alívio no Senhor. Então quando nós estamos conectados com Deus, nos submetendo à liderança de Jesus, nós estamos compartilhando desse fardo. É muito interessante porque o salmo que nós lemos aqui, ele diz: descanse no Senhor e espere nele. Esse texto, obviamente em hebraico, ele nos ensina que ele transmite a ideia, esse descanso de estar em silêncio, de estar tranquilo, de estar em paz. E quando você vai um pouco mais a fundo na raiz das palavras aqui, você percebe que o texto também fala sobre cessar o espanto. Então o que o Senhor está dizendo a mim e a você é: quando nós descansamos no Senhor, eu não fico mais espantado, eu não fico mais com medo das circunstâncias, porque eu sei que o meu Deus está acima delas. A minha alma encontra descanso nele, a agitação interior ela cessa, porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Ele está agindo em nosso favor, porque às vezes a sensação que nós temos, e precisamos cuidar para não conservar isso, é que nós estamos caminhando, fazendo as coisas para Deus, mas sem Deus. A gente se perde nisso. Eu estou aqui, estou fazendo algo, o Senhor me comissionou, algo na minha família, algo no meu ministério, Ele me deu um negócio, Ele colocou uma carreira no meu coração, e eu estou aqui fazendo para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, mas nós nos esquecemos que nós estamos com Deus, e isso muda tudo, porque o descanso para a nossa alma, o descanso na nossa alma, ele vem quando nós compreendemos quem é esse Deus que cuida de nós. Deixa eu te falar uma coisa, o milagre, o cumprimento das promessas, enfim, ele não tem a ver com a sua e a minha capacidade, não é porque nós somos bons não, gente, é porque Ele é bom. Você precisa entender isso. Quem faz o milagre é Deus. Ontem nós passamos uma tarde e um início de noite aqui muito legal com os discipuladores, e uma das coisas, conversando com eles, eu falei assim, gente, olha, às vezes como líderes, cada pessoa que nós cuidamos, ela está em um processo, em um lugar da vida cristã, e às vezes tem pessoas que elas estão passando por um momento onde você está ali encorajando e ao mesmo tempo confrontando, mostrando a pessoa, olha, nessa área você precisa de posicionamento, você precisa de arrependimento, e você fala, parece que a pessoa não escuta, fala, parece que ela não muda, e aí o líder muitas vezes toma sobre si, o discipulador toma sobre si, aquele fardo de, puxa vida, eu não consigo, puxa vida, eu não sou suficiente, olha, não dá. Escute, meus irmãos, nós temos que lembrar que a obra de arrependimento é produzida pelo Espírito Santo. O nosso papel é lançar a semente. A parábola do semeador nos ensina isso. Lance a semente. O semeador saiu a semear, e a semente ela caiu nos solos. O solo representa o coração. Então cada coração tipifica essa terra arada, preparada ou não para receber a semente da palavra. Alguns não vão receber, alguns não vão acolher a palavra, outros irão. O nosso papel é ser
agir como semeadores, e não como aqueles que são, entre aspas aqui, responsáveis, ou de se colocando no lugar de Deus. Então a verdade é, nós dependemos do Senhor, e graças a Deus por isso. Quem é poderoso para fazer é Deus e não nós. Qualquer graça, medida de graça, de dons do Espírito, de poder, vem do Espírito Santo e não de nós, então nós somos dependentes dele. Nada, como diz Lucas 1,37, é impossível para o Senhor. Então, quando nós entendemos isso, que quem está por detrás é Deus, nós encontramos descanso. Você já percebeu, quando você vai orar, você vai orar por cura, vai orar por alguém, como que você pede como? Em nome de Jesus, ou você pede no teu nome? Em meu nome eu declaro. Irmão, rapaz, olha, faz isso não. Em nome de Jesus. Vou exagerar aqui, tá? Mas só para ilustrar e você entender. É como se você tivesse, entre aspas, uma procuração para algumas coisas em nome, você fazer em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, na verdade, o poder não está na tua assinatura lá, não, irmão. O poder está na assinatura dele. Então, nós carregamos um fardo que não deveríamos carregar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, não tente tomar o lugar de Deus, procurando realizar o que só Ele pode fazer, porque senão você vai transformar aquilo que é por graça, em peso. Não tente tomar o lugar de Deus, quem faz é Ele, irmãos, nós somos totalmente dependentes do Senhor, nosso papel é cooperar, e não tentar controlar, porque tudo vem dele, tudo é por graça. Por isso que muitas vezes a atitude mais poderosa, mais imponente diante das circunstâncias que nós teremos, sabe qual é? Dobrar os nossos joelhos e reconhecer diante do Senhor o quanto nós precisamos dele. Quem está aqui comigo? Olha o que Paulo disse, Efésios capítulo 6, versículo 10. Ele nos dá uma chave importante para isso. Ele diz, quanto ao mais, depois de trazer várias lições aqui, ele diz, sejam fortalecidos aonde, gente? No Senhor e na força do seu poder. Então Paulo traz diversas instruções, e ele diz, contudo, entretanto, enfim, presta atenção, seja fortalecido no Senhor, busca a força no Senhor, seja revestido do poder de Deus. Por isso que o mesmo Paulo escrevendo aqui, ele está escrevendo aos Efésios, lá aos Coríntios, em 2 Coríntios 12, 9 e 10, ele diz assim, então ele me disse, está compartilhando uma experiência, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele explica, de boa vontade então, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Então Paulo não está exaltando a fraqueza, ele não está dizendo, ei, não precisa buscar melhorar, ele não está exaltando a ignorância, ou que você não deva buscar desenvolvimento, melhoria, não é isso. O que ele está dizendo é, no final de todas as coisas, nós precisamos de Deus. No final de todas as coisas, é Ele quem dá a força, o vigor e a graça, para que vivamos aquilo que Ele tem. O mesmo Deus que gera o arrependimento de pecados em nós, é o Deus que nos dá graça para progredir em santificação. É o mesmo Deus que nos santifica, aquele que nos convence, aquele que nos ajuda a tomar posição. Então, Jesus nos ensina um segredo, lá em Mateus 23:12, que é o seguinte: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado.
Provavelmente você já citou esse texto muitas vezes, mas da maneira errada. Talvez você já disse muitas vezes assim: olha, uma coisa eu sei, os humilhados serão exaltados. Gente, pensa, presta atenção quando você for ler a Bíblia, porque não é o que Jesus está dizendo. Não, pastor, os humilhados serão exaltados. Aquela pessoa que falou mal de mim, mas Deus vai mandar um raio na cabeça dela. Deus vai, eu não ia ter a vitória, mas só porque aconteceu isso agora vai vir, e a vitória vai ter sabor de mel. Espera que vai ter sabor de mel, você vai ver, olha, vai acontecer, porque os humilhados serão exaltados, como se Deus, aí ele ficou estressadão, falou, ele se estressou, não me estressei aqui, agora você está lascado que você mexeu com meu filho, papai aqui agora vai resolver. Isso vai contra o que nós vemos na história da igreja, o que nós vemos, o próprio Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, nós somos perseguidos por causa do evangelho. A Bíblia fala sobre isso. Então peraí, então eu não posso ser humilhado, eu não posso ser zombado. Jesus foi zombado. Então o que o texto está dizendo? Ele está dizendo: quem se humilhar será exaltado, quem humilhar a si mesmo será exaltado. O que ele está dizendo é, aqueles que olham para si e dizem assim: eu preciso de Deus, Senhor, eu não consigo, Deus. É o pobre em espírito que o Senhor nos ensina no Sermão da Montanha, é aquele que demonstra dependência de Deus, é aquele que de maneira consciente e intencional se humilha, reconhecendo o quanto carece do favor do Senhor, carece de mudança, carece de santificação, carece de arrependimento, carece da graça de Deus. Então o que o Senhor está dizendo é: nós precisamos aprender a ser totalmente dependentes dEle, porque quando nós nos humilhamos, Ele, no seu tempo e a sua maneira, e segundo o seu querer, nos exalta. A exaltação, ela vem porque nós nos humilhamos e colocamos o Senhor à frente. A gente precisa entender as escrituras, porque algumas pessoas fazem uso do texto, por exemplo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E elas olham esse texto e falam: está aqui a chave espiritual, eu vou fazer todo o meu projeto de vida, vou apresentar para o Senhor em oração, e Deus vai lá do céu meter a caneta, carimbar e falar: vai, porque só você fez uma oração e entregou para mim. Não é isso que a Bíblia fala, não, irmão. O entregar é: Senhor, o caminho é essa jornada, o caminho representa a minha vida, eu entrego nas suas mãos, faz o que o Senhor quiser, porque eu sei que a sua vontade vai ser feita. A Bíblia diz que a certeza que eu tenho da resposta de Deus é quando eu oro segundo a sua vontade, segundo a sua vontade. Tem alguns salmos nas escrituras, alguns textos são imprecatórios. Então são textos que você vê o salmista falando assim: Deus, mata os meus inimigos. Você já deve ter lido isso daí na Bíblia, né? Acaba com aquele povo, povo ruim, mas mata, Deus. Você fala: Jesus, está na Bíblia isso? Se está na Bíblia, então eu posso fazer, né, Daniel? Aí você pega e fala: Senhor, eu oro a sua palavra agora, mata meus inimigos, Jesus, mas mata com sofrimento, Jesus, pode matar. A Bíblia não esconde os erros dos homens de Deus, e aqueles textos, na verdade, eles não estão como uma validação de algo que você tem que fazer. O salmista, quando ele escrevia, ele não estava ensinando o povo a fazer aquilo, ele estava rasgando o seu coração na presença de Deus, como muitas vezes nós chegamos e fazemos. Senhor, na minha vontade é que o Senhor matasse, mas Deus, eu só estou abrindo meu coração, tá? Tem misericórdia de mim também. Não sei nem por que eu estava falando isso, acho que alguém quer matar alguém aqui, e Deus está falando. Deixa eu voltar aqui que eu já me perdi. Jesus falou, aleluia, olha aí, ó. Sei lá onde que eu estava aqui.
Mas a verdade é, gente, que o que nós recebemos é por graça, e nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos reconhecer o quanto nós precisamos dEle. E quando nós entendemos o quanto dependemos dEle, quem Ele é, e que tudo acontece por graça e por Ele, nós descansamos no trabalho. Eu quero, através de alguns textos, conversar com vocês. Eu chego num ponto crucial da mensagem, eu preciso da sua atenção. Quando Paulo vai falar aos Filipenses, ele diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, ó: Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Você me ouviu já falando muitas vezes sobre esse texto, mas esse texto aqui comunica essa verdade. Ela nos ajuda a descansar a nossa alma, porque na verdade todo o processo daquilo que Deus vai fazer começa com Ele e termina com Ele. Nós somos apenas o meio, nós somos apenas o instrumento, nós somos apenas a ferramenta. Deus coloca sonhos, Ele nos capacita, Ele nos dá sabedoria e Ele cumpre o que prometeu. Então nele estão o querer e o efetuar. Quando nós entendemos isso, nós encontramos descanso para a nossa alma. Ei, peraí, eu sei, quem vai fazer é Deus. Pode estar difícil, eu posso estar enfrentando momentos de grande tensão, mas eu sei, tudo isso veio dEle, e se veio dEle, Ele cumprirá. Todo projeto que nós começamos pelo começo, óbvio, né? Mas você vai entender onde eu vou chegar. E nós construímos algo. Deus, Ele é eterno. O que significa que Deus é eterno? Deus não tem data de nascimento, irmão. Nós viveremos na eternidade, com o Senhor ou no inferno, é o que a Bíblia diz. Isso vai depender da nossa escolha, por Cristo ou não, amém? Isso é um fato. E nós viveremos a eternidade, e por mais que nós viveremos na eternidade, nós nascemos em algum momento, em um dia, num ano. Quando Deus nasceu? Deus não nasceu, Deus é, amém? Deus é eterno, Deus é eterno. Deus em sua presciência, Ele sabe todas as coisas. Jesus foi crucificado em um determinado tempo na história, em uma determinada data, mas a Bíblia diz que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. O que eu estou tentando te dizer? Deus conhece todas as coisas, Deus em sua presciência, Ele sabe o que vai acontecer. Então quando Deus nos chama, por mais que você se sinta incapaz, Ele já está vendo o que Ele determinou para você. Por isso que nele está o querer e o efetuar. Você se vê incapaz, mas Ele está dizendo, olhe para mim, porque quem vai fazer sou eu. Por isso que nós encontramos descanso, porque vem dEle. Algumas coisas das Escrituras mostram isso. Por exemplo, o relato da criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Parênteses aqui, será que foram 6 dias de 24 horas? Teve um lapso aí de tempo? Como que foi? Como que não foi? Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo módulo da Escola Bíblica Gênesis, que nós vamos começar em breve. A gente vai abrir as inscrições aí para vocês. Mas como você sabe, primeiro dia, luz e trevas são criadas. No segundo dia, o firmamento, o céu. No terceiro, a terra, mares, vegetação. No quarto dia, os luminares, sol, lua e as estrelas. No quinto, as criaturas marinhas e as aves. E no sexto dia, os animais terrestres. E por último, o homem. Deus cria o homem e dá ao homem uma ordem. Ei, homem, exerça domínio, governe sobre toda a criação. Só que perceba, Deus cria o homem por último. Deus cria o homem por último e coloca ele para governar tudo que Deus já havia criado. Sabe o que isso me mostra? Me ensina de forma muito prática.
que quando Deus me dá uma tarefa, isso revela que Ele vai providenciar tudo o que é necessário para que a gente a exerça. O Deus que nos posiciona e diz: ei, governe sobre a criação, Adão, humanidade, é o Deus que falou: olha, eu já providenciei todas as coisas para que você governe sobre ela. Então, se Deus nos escolheu, isso me ensina que Deus vai me capacitar, Deus estará comigo, Ele vai à frente, Ele luta por mim. Eu posso então confiar que Ele vai fazer aquilo que parece impossível aos meus olhos. A mesma dinâmica, o mesmo entendimento nós vemos na história da igreja, na maneira que Deus expande o seu reino. Você conhece o texto, Mateus 28, 19 e 20, vão e façam discípulos, Jesus diz, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então Jesus diz: vão, façam discípulos. E isso acontece. Você vê ali em Atos, no início de Atos, o Espírito Santo desce, a igreja ali se inicia a era da igreja, os filhos de Deus se espalham, o mundo romano é tomado pela mensagem do Evangelho, a mensagem se expande e chega aonde chegou. Só que, olha que interessante, quando a era da igreja começa, ela começa a partir do fim. Como assim, pastor? Ela começa a partir da conclusão da obra de Cristo. Jesus fez o principal. O Pai envia o Filho, Jesus vem à terra e Ele vem buscar aquilo que estava perdido. Ele fez o principal, Ele fez o mais difícil, morrer pela humanidade. Na cruz Ele disse: está consumado. E a Bíblia diz em João 19,30 que quando ele inclina a cabeça e Ele entrega o Espírito, eu estou me entregando, eu não estou sendo morto não, eu estou entregando o meu Espírito. Então o que a igreja faz é ir e comunicar aquilo que Jesus já fez. Ei, Jesus morreu por você, ei, Ele morreu no seu lugar. Ei, você pode ser salvo pela fé. Ei, se arrependa dos seus pecados. Ei, se volte a Deus. O cristianismo, a igreja começa com o está feito. E o poder da igreja está naquilo que Cristo fez. Nós começamos a partir de algo que o Senhor deixou pronto. O que eu estou tentando te mostrar é que toda visão que Deus te dá, Ele providencia e providenciará tudo que é necessário para que se cumpra. Gente, eu quero que você entenda algo aqui. Jesus vem, chama os seus discípulos, 12, 70, as coisas vão acontecendo, uma multidão começa a seguir Jesus, e Jesus começa a fazer discípulos. Só que você diz assim: pastor, Jesus era Jesus. Jesus fazia discípulos, é claro. Só que Ele chama ali os 12 e depois comissiona um monte de gente, tudo um bando de mal acabado, tipo a gente, e ordena que dê continuidade àquilo que Ele estava fazendo. Irmãos, os discípulos brigavam para ver quem era o maior. Eles brigavam para ver quem era o maior. Eram pessoas que muitas vezes, como nós, olhamos e falamos: cara, peraí, será que eu vou ter condição de viver aquilo que Deus tem? Será que o Senhor vai cumprir aquilo que prometeu? Só que aí nós vemos o agir do Espírito Santo, produzindo transformação nos corações. E tudo isso acontece porque o Senhor já fez tudo aquilo que era necessário. Ele fez o principal, Ele morreu na cruz. E às vezes nós estamos carregando um fardo pesado. Cara, mas eu acho que não vai dar. Deus falou, mas eu acho que não vai dar. Puxa, o Senhor disse, mas eu acho que é muito difícil. Olha, eu estou tentando. Olha, eu estou me esforçando. Olha, e você está cansado, desgastado na sua alma. Só que o Senhor está dizendo: ei, eu já fiz o principal. Só vai e prega o Evangelho. Só vai e faz aquilo que eu pedi. Faz a sua parte, porque a minha, que é a principal e a mais difícil, eu já fiz.
quando eles saem, quando você olha no relato ali da igreja primitiva, a grande explosão aconteceu por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou. A mensagem da ressurreição de Cristo era uma mensagem poderosa, e eles só saíam e falavam daquilo que o Senhor, quem o Senhor era, sobre a obra de Cristo da cruz. Eles iam debaixo do poder do Espírito, não era debaixo do poder deles. E às vezes nós estamos aí nas trincheiras da vida, meus irmãos, desanimados, tentando carregar um fardo sobre nós, e o Senhor está dizendo: ei, eu não estou te tirando do trabalho, eu estou te dizendo, você precisa descansar em mim, enquanto você trabalha. O homem é criado e estabelecido para governar, depois que o Senhor já tinha criado todas as coisas. A igreja vai e faz coisas poderosas, a partir de algo que Jesus já fez. Isso me mostra que eu preciso sair daqui, decidido a construir a minha família, minha vida espiritual, meu ministério, a sua carreira, o que quer que seja, partindo do pressuposto de que Deus já fez. Deus é fiel, Ele está cuidando de tudo. Nós cansamos em nossa alma porque nós olhamos para nós, e Deus está dizendo: olhe para mim. Salmo 121, versos 1 e 8, olha que interessante, 1 a 8. Elevo os meus olhos para os montes, e aí ele pergunta: de onde me virá o socorro? Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha isso, gente. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Então o texto fecha: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós olhamos para aquilo que Deus tem e olhamos para nós, e você fala assim: cara, isso é maravilhoso, sim, mas se você olha para você e diz: eu acho que é improvável, eu acho que é difícil, eu acho que não vai dar certo, puxa, veja bem. O texto nos diz: olhe para o Senhor, olhe para Ele, não dormita, não dorme o guarda de Israel. Ele é aquele que nos ajuda e nos sustenta, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos orienta, Ele é aquele que nos guia. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, diante, meus irmãos, dos gigantes da vida, nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus. Porque o erro do povo de Israel, quando foi entrar na terra prometida, eles olharam para os gigantes que haviam na terra, para os povos que estavam ali, e disseram: puxa, olha, é complicado, tem gigantes ali, a coisa é difícil. Olharam para eles e falaram: nós somos como gafanhotos. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele diz assim: eu sei que você é grande, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo: eu vou contra ti sabendo que o meu Deus é grande. Eu posso não ser grande, eu posso ser um pastor de ovelhas, mas eu vou acabar com você, eu vou arrancar a tua cabeça, Golias, porque quem vai à minha frente é o meu Deus. Talvez você está desgastado porque você está olhando para baixo, e o Senhor está dizendo: olhe para cima, olhe para mim, volte o seu coração a mim, me busque. E por que isso é interessante? Porque, irmãos, a jornada com Deus, ela é uma jornada, muitas vezes, em muitas coisas que nós vamos fazer, uma jornada de fé mesmo. Não estou falando da fé no aspecto de crer em Cristo como teu Senhor e Salvador. Estou falando de crer que o Senhor vai cumprir. Quando nós vamos para alguns textos, por exemplo, Marcos 5,34, o Senhor disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre desse mal. Então nós vemos relatos que o Senhor fez um milagre porque Ele achou por bem que tinha que fazer um milagre. Nós vemos ali a multiplicação de pães e peixes. Existem outros milagres que aconteceram
Porque fé foi expressada. Existem momentos na nossa vida que nós vamos precisar chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu creio, eu demonstro fé, eu realmente creio naquilo que o Senhor falou. E se essa é uma verdade, o oposto também é válido, que é o quê? Se eu não creio, eu não viverei algumas coisas. Então nós precisamos conservar a chama do nosso coração acesa, como eu disse no início, nós precisamos conservar a fé em nosso coração. Agora, a fé que nós precisamos conservar, não é a fé de que Deus pode fazer, é a fé de que Deus fará. São coisas diferentes, amém? Tem coisas que você não sabe, puxa, será que Deus vai fazer ou não? Porque você não teve uma direção, não está claro. Agora tem coisas que Deus falou, eu vou fazer na sua vida. Tem coisas que estão na palavra e você sabe, olha, isso aqui é do Senhor mesmo, então eu creio e eu vou viver isso aqui. Nisso nós precisamos crer que Ele fará e não que Ele pode fazer, porque aí é onde há a grande luta, o grande embate por causa da fé. E muitas vezes nós cremos que Ele pode fazer, mas não cremos mais que Ele fará, porque nós perdemos a referência de quem Deus é. Nós perdemos a referência do seu poder. Então nessa noite nós vamos escolher sair daqui, aprendendo a descansar no Senhor. Por mais improvável que seja, você vai olhar para Deus e não para as circunstâncias. Porque, meus irmãos, é muito interessante o texto de Mateus 6, eu quero ler com vocês, a gente está caminhando para o final, Mateus 6, 25 a 34, aqui o Senhor está falando sobre suprir as necessidades básicas. Ele está dizendo, olha, eu vou cuidar de vocês. Então o texto aqui fala de comida, vestimenta, bebida, coisas básicas, mas há uma verdade muito clara aqui, versículo 25, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais importante que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Observe as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem mais do que muitas aves? Pode deixar o texto parado aí. O que nós vemos aqui, não apenas o Senhor prometendo suprir as nossas necessidades básicas aqui. Esse texto revela a paternidade de Deus. E ele explica, ele ilustra dessa forma. Ele diz, olha, observe as aves dos céus, como nós lemos no 26. Elas não estão preocupadas. E não quer dizer que você não deva se preocupar, no sentido normal da palavra. Mas o que ele está dizendo é, elas simplesmente confiam, elas simplesmente acreditam, elas simplesmente sabem, elas serão sustentadas por Deus. Então ele explica, vocês não valem mais do que muitas aves. Aí no 27 ele continua, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode acrescentar um dia na sua vida, um tempo na sua vida, ou qualquer outra coisa na sua vida. E aí 28, por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Olhe os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, lhes afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E aí ele conclui, ora, se Deus veste assim a erva do campo, não vai cuidar de vocês? Não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Opa, então ele está nos confrontando aqui, está nos confrontando. Se vocês não têm fé, que se eu cuido do bichinho, eu cuido da florzinha, eu não vou cuidar do você. E aí ele vai para o 31, portanto não se preocupem dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, ou o que nós vamos vestir. E ele diz, porque os gentios,
ou seja, aqueles que não creem em Deus, não têm relacionamento com Deus, eles que procuram essas coisas. Aí ele diz: o pai de vocês, ele está dizendo, olha, mais vocês deviam saber que tem um pai, e o pai que está no céu sabe aquilo que vocês precisam. Então ele diz: façam o seguinte, 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus é Pai, um Pai que nós podemos colocar a nossa esperança. O problema é que nós julgamos Deus a partir da perspectiva humana. Então vamos imaginar que você chega para o seu filho e fala assim: olha, filhão, vou te dar aí no Natal um PlayStation 5. Eita glória, né? Eu queria para mim, né? Vai dar para o filho, né? Enfim, claro que você vai jogar também, né? E lá em casa, cadê o Deco? O Deco não está aí. Lá em casa quem domina no futebol é o papai ainda. Está crescendo ainda, porque lá tem quem ganha ainda no Xbox. Mas você está lá, você fala: filhão, vou te dar aí um Play 5 no Natal. Aí ele, glória a Deus, né? Aleluia. Aí chegou na semana seguinte, estamos aí em agosto, semana seguinte, bateu o carro. Aí você fala: rapaz, bateu o carro, já foi o dinheiro. Passou mais um tempo, a esposa chega e fala assim: olha, quebrou aqui a máquina de lavar, a geladeira, o micro-ondas. Meu misericórdia, quebra tudo uma vez. Dá para consertar? Não, tem que comprar novo. Você fala: meu Deus do céu, tá bom. Aí passa mais uns 15 dias, você recebe uma ligação do RH. É para uma promoção? Fala: não, é para uma demissão. Irmão, chega no final do ano, não tem PlayStation 5, se tiver o frango, tá bom. Estou exagerando e brincando com vocês, mas nós achamos que Deus, Ele muda, Ele é pautado pelas circunstâncias. Nós julgamos Deus Pai com a paternidade terrena. Só que deixa eu te falar uma coisa: Deus é poderoso para fazer o impossível. Ele é o Deus provedor. Não há circunstâncias que podem pará-lo, não há nada que pode impedi-lo. Agindo Deus, a Bíblia diz: quem impedirá? Não há quem se levante contra Deus. Então escute, não depende das circunstâncias, depende da nossa fé, depende da intervenção divina. Ele é Pai, Ele é Pai. Quer ver a principal obra de todas que Deus fez? Foi salvar eu e você. Meus irmãos, nós estávamos perdidos. Você jamais quis entrar na igreja. Hoje você clama a Deus e fala: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, me santifica. E você é transformado, porque essa foi a principal obra. O que é para Deus fazer todas as outras coisas que Ele prometeu, se Ele quebrantou o seu coração pela mensagem do Evangelho e pela chamada ao arrependimento? Olha o que diz Romanos 8:32. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meus irmãos, vamos lá. A gente tem que sair daqui cheio de expectativa e renovados, crendo que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Escute, meus irmãos, haverão batalhas, dificuldades, lutas, tudo isso faz parte. Agora, quando nós entendemos quem Deus é, nós descansamos enquanto construímos aquilo que Ele nos chamou para construir em Seu nome. E eu termino com isso. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer algo que 2 textos bíblicos nos ensinam. O primeiro deles é 1 Pedro 5:7. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês.
Irmãos, é uma afirmação, Ele cuida de vocês, ponto. Então lance a sua ansiedade, coloque diante dEle aquilo que você tem sentido, rasgue o seu coração na presença de Deus. O que talvez nós precisamos fazer, meus amados irmãos, é nos arrepender por nossa incredulidade. O que talvez nós precisamos fazer nessa noite, é nos arrepender de perdermos de perspectiva quem Deus é. Nós precisamos fazer o que Filipenses 4, 6 e 7 diz. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Olha o que diz o texto. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica com ações de graças. Olha que interessante isso aqui, estou terminando. Com ações de graças. Sabe o que isso mostra? Eu já estou agradecendo antes de eu viver. Por quê? Porque eu creio. Nós vamos sair daqui não mais como aquele que crê que Deus pode, mas nós sairemos daqui crendo que Ele fará. Então, Senhor, eu entrego diante de Ti essas pressões da minha alma, mas eu já Te agradeço, porque o Senhor vai fazer. Aí o texto diz, ele no versículo 7 mostra o resultado, e o resultado é, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O que é isso? Que excede as circunstâncias. Ela não é pautada nas circunstâncias, ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará nosso coração e mente. Meus irmãos, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. A força do nosso braço não é suficiente para mover o milagre. Quem derrubou as muralhas de Jericó foi Deus. Quem abriu o mar foi Deus. Quem te salvou foi o Pai enviando o Filho. O dom que você tem para edificar o corpo foi dado pelo Espírito Santo. O convencimento do pecado, do distanciamento de Deus, quem operou foi o Espírito Santo. Irmãos, nós somos totalmente dependentes. Então, quando que nós perdemos de perspectiva isso? Quando nós perdemos de perspectiva o lugar da dependência de Deus? Então, descansar não significa parar, você vai continuar, mas significa confiar e colocar Deus à frente. É como nós víamos no Antigo Testamento, a arca, a presença de Deus ia à frente, ela era a principal coisa. Vamos orar, fique de pé no seu lugar.